A Santíssima Trindade é um conceito central no cristianismo, que se refere à união de três pessoas divinas em um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora sejam três pessoas distintas, elas são consubstanciais, ou seja, têm a mesma essência divina. Esse mistério é fundamental para a fé cristã, sendo considerado um aspecto que transcende a compreensão humana, mas é afirmado nas Escrituras Sagradas, na tradição da Igreja desde o primeiro século. E é o que nós vamos estudar na quarta lição: Deus é triuno. Quero cumprimentar a todos os irmãos nesta oportunidade, com a paz do Senhor, uma alegria estarmos de volta em mais uma lição, a quarta lição do primeiro trimestre de 2025 da CPAD. Hoje o nosso tema é Deus é triuno. Nós vamos estar falando da Trindade. Eu começo geralmente com o que a igreja termina os seus cultos, né? Onde a palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo e comunhão seja com todos vós. Amém. Essa saudação final do apóstolo Paulo aos Coríntios, e é uma saudação que o apóstolo Paulo nos traz a cada final de livro escrito por ele, nos traz já a primeira compreensão nesta lição do que é a Trindade. E é isso que nós vamos falar nessa lição de hoje. Nós que estamos nesse trimestre falando sobre a apologética, a defesa da fé, e o tema do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Um trimestre importantíssimo, que estamos falando desde o início, né? Uma luta, uma batalha, uma defesa da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, do que nós cremos. Então é importante estarmos preparados para combater um bom combate da fé. O conceito da Trindade divina, ela está em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E nós vamos falar sobre esses conceitos na lição de hoje. Relembrando aos irmãos, aqui nós fazemos um resumo, um apanhado. Nós não entramos no detalhe de cada tópico da lição, a lição que está baseada em 3 tópicos. A lição, eu digo sempre, ela é no domingo com a sua igreja local, você estudando com a sua igreja local. E eu sempre digo, é importante, se não há escola dominical na sua igreja, seja você o incentivador da escola bíblica dominical, a maior escola teológica que nós temos no Brasil, a maior escola pentecostal dos que nós temos na nossa nação. Então é importante, de fácil acesso, onde nós podemos nos aprofundar nas Escrituras, e é importante nos aprofundarmos nas Escrituras para que nesses últimos tempos da igreja na terra não sejamos enganados por falsos mestres, por falsos ensinamentos, por seitas e heresias que vêm tentar deturpar o Evangelho. Então, que nós estejamos preparados. Nós estaremos falando agora sobre o texto áureo, e o texto áureo ele está em Mateus capítulo 28, versículo 10, onde vai dizer assim: Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como já havia mencionado a saudação final do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, aqui também, no Evangelho de Mateus, nós vemos o próprio Jesus Cristo ensinando, e é importante nós ressaltarmos aqui nessa leitura, porque muitos hereges, muitos contrários, o famoso unicistas, ou unicismo, que é a doutrina contrária à Trindade. E o unicismo ele está desde o primeiro século, desde o início da igreja, sendo combatido, e a igreja amplamente, dentro de um debate
da igreja desde primitiva até os dias de hoje concorda com a Trindade. Obviamente que a Trindade ela não está, o nome, a palavra Trindade, explícita dentro das Escrituras, mas ela está implícita em toda a Escritura, como os dois exemplos que nós demos, tanto de Paulo aos Coríntios, quanto da Escritura de Mateus, o próprio Jesus ensinando a questão da Trindade, do Pai, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu estava dizendo que dentro dos escritos originais, não há dúvida dentro da cristandade, dentro dos estudiosos, de que esta é uma passagem escriturista verdadeira, né? Não há dúvidas quanto aos papiros que falam sobre Mateus, no capítulo 28, aí no versículo 19, de que essa é justamente aquilo que o escritor tentou nos passar, aquilo que Jesus Cristo, obviamente, falou, que é a literalidade do texto. Então, nós devemos acreditar naquilo que o próprio Jesus e as Escrituras nos ensinam. Ok? A verdade prática da lição número 4, que tem como tema Deus é triuno, vai nos dizer assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. E a leitura bíblica em classe ressalta também Mateus capítulo 28, que é a leitura que nós fizemos do textuário também, no versículo 19, mas também nos traz o versículo 20, que vai nos dizer: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então essa é a leitura bíblica em classe, também reforçando a questão da Trindade. O primeiro vai falar como a Bíblia ela apresenta a Santíssima Trindade, e ela vai trazer a referência aí desde o monoteísmo judaico, o Antigo Testamento, e trazendo no item 3 para o Novo Testamento. Mas eu quero incrementar também nesta fala algumas questões. E obviamente que a Trindade vista e presente nas Escrituras desde o início. Quando nós olhamos para o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, desde o versículo 1, nós temos Deus traduzido aí no hebraico. Obviamente, não sou um especialista no hebraico, mas nós sabemos que o Deus em hebraico está na palavra Elohim, que quer dizer não apenas uma pessoa. Essa palavra é no plural. Mas quando nós olhamos também a partir do verso 2, e o verso 2 está dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já está falando de outra pessoa, que é o Espírito Santo. Está dizendo que o Espírito se movia sobre a face das águas. Obviamente que só nos versículos 1 e 2 da Bíblia nós já temos aí a Trindade. Deus chamando, há um chamamento para a criação do homem, façamos, né? E ninguém pede para fazer ou diz façamos para si mesmo. Ele vai dizer: eu vou fazer. Façamos, está no plural. E também no versículo 2 vai falar sobre o Espírito Santo que movia sobre a face das águas. Obviamente que Jesus é o Logos. O próprio João, capítulo 1, o princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Deus estava no princípio na Trindade. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, mais uma vez o dito é: façamos. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, versículo 22, como um de nós. Quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 11, versículo 7, desçamos e confundamos. A própria tradução quando olhamos para Isaías, no capítulo 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nós também vemos aí a Trindade divina. Eu citei alguns versículos que podem traduzir desde o Antigo Testamento a Trindade.
a própria pessoa de Deus comunicando entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. E a lição vai nos trazer, no item 1, a Trindade e o monoteísmo judaico. Vai dizer que as Escrituras ensinam que Deus de Israel se revela nas Escrituras sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Isso fica claro, isso é claro, né? O mesmo Deus do Antigo Testamento, ele é o Deus do Novo, ele não muda. O próprio item, no item 3, no item 1, vai falar sobre o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que vai dizer: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele vai falar sobre essa referência de Deus no hebraico, Echad, que é traduzido como único. E indica, é interessante que indica unidade composta, não é uma unidade simples, mas é uma unidade composta. Então, desde o Antigo Testamento, os escritos dos judeus, a Trindade ela se manifesta nas Escrituras. E as referências são as que eu já comuniquei em Gênesis, no capítulo 1. Na igreja primitiva, o item 3 vai revelar, né, desde o Novo Testamento, que já se prega a Trindade, que esse Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas é pregado desde o início da igreja primitiva. Onde nesse mesmo item vai falar sobre, obviamente, né, que a grande comissão, o ID do Senhor, ele já nos ensina sobre a Trindade, batizando a leitura que nós fizemos do texto áureo. E é interessante que a lição ela termina dizendo que a Trindade é a união de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Olha só, essa é a Trindade, é o entendimento do que é a Trindade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade, eternidade, sendo a mesma substância, embora distintos. A referência que nós temos, é interessante que muitos unicistas, eles vão dizer: mas o próprio Jesus disse que ele e o Pai são um. Nós temos a leitura, por exemplo, de João no capítulo 14, em que Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Agora, o entendimento que nós temos dessa leitura está no próprio capítulo 17 de João, onde Jesus Cristo ora para nós, né? Jesus Cristo olha para nós, cristãos do nosso século, inclusive, né? De todos os tempos, e ele vai dizer ao Pai que eles, que somos nós, a igreja, sejam um, como nós somos um. Então é essa unidade composta, assim como o próprio Jesus é uma unidade composta com o Pai e com o Espírito Santo, nós, igreja, também somos um, como unidade composta. Assim também como no casamento. Unir-se o homem e a mulher e serão uma só carne. É uma unidade composta. São pessoas distintas. Eu sou casado, então a minha esposa não sou eu e eu não sou ela, mas nós somos, dentro do casamento, uma só pessoa. Inclusive que gera, através dessa união, se gera uma nova vida. Através da união, dessa unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, essa mesma unidade que é a igreja, que Jesus Cristo ora no capítulo 17 de João, nós unanimemente em pensamento, em graça, em força, também temos que gerar novas ovelhas para o reino de Deus. É importante. Então, se a igreja de Cristo não está gerando novas ovelhas, talvez está faltando a unidade. E é importante nós andarmos em unidade. Essa é a oração de Jesus para a igreja, que nós sejamos como o Pai e o Filho e o Espírito Santo são uma unidade composta, no caso em 3 pessoas distintas, e nós em milhares de pessoas dentro do sistema terrestre, vamos dizer assim, mas unidos como igreja, como corpo. É um só corpo, uma unidade, com Cristo como a cabeça. Ok?
Então esse é o nosso entendimento de trindade. O tópico 2 vai falar sobre as heresias contra a doutrina da trindade. O unicismo ele não nega a deidade de Deus, de Cristo, mas ele ensina que Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo, ou seja, que ele aparece de formas distintas em momentos distintos. E até dentro do tópico segundo, o item 2, vai dizer a verdade bíblica, né? Que ninguém chega à conclusão unicista, vamos dizer assim, simplesmente pelo fato de ler a Bíblia. Quando se lê a Bíblia, você já entende a trindade, você já enxerga a trindade dentro das Escrituras. Isso é claro. Citamos aqui alguns versículos, mas dentro da Bíblia fica clara a trindade. Tertuliano, ali de 160 a 220 depois de Cristo, ele viveu aí 60 anos. Tertuliano, que era um dos prolíferos autores do cristianismo, e ele foi introduzindo algumas obras literárias, entre elas Corpus, do latim. Foi um apologista notável, e ele combatia com grande polêmica as heresias da sua época. Então, Tertuliano foi quem trouxe, essa palavra trindade para o conhecimento aí, e usualmente, como nós conhecemos hoje. Obviamente que eu já disse, a palavra trindade não está dentro da Bíblia, mas ela está implícita em toda a Bíblia. E o tópico 3 da lição, ela vai dizer, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. E o unicismo, a lição ela vai trazer algumas referências, ela não vai deixar claro, não vai dizer claramente, mas ele vai falar, por exemplo, sobre músicas que são cantadas, eles não acreditam na trindade. Volto a repetir, um grupo bem conhecido, cantado inclusive por muitos de nós e em muitas das nossas igrejas, mas que eles têm o pensamento unicista. E o unicismo nós estamos ensinando dentro da defesa da fé, dentro da apologética, que é uma heresia combatida desde o início da igreja primitiva e que também deve ser combatida na atualidade. Então, existem muitas formas de traduzir aí o unicismo. Óbvio, mas é a pessoa que veio para Cristo, e a lição está dizendo isso, dentro da reflexão do item 2. A pessoa aceitou Jesus, veio para Cristo através, talvez, de música unicista. Obviamente que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas nós devemos combater o unicismo porque ele é contrário à sã doutrina, às Escrituras Sagradas. Meus irmãos, e assim nós encerramos essa quarta lição, Deus é triuno. Falamos da trindade, essa sólida doutrina que está fundamentada nas Escrituras, mas também com os pais da igreja, dentro dos credos apostólicos e da igreja primitiva, fundamentada até os dias atuais, em que está intrínseca a trindade dentro da Bíblia, e nós, na leitura simples da Bíblia, já entendemos e enxergamos a trindade. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, dúvidas que você tiver, e a gente pode trabalhar juntos também em outras lições, em outros vídeos. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. É importante nós estarmos nos aprofundando nas Escrituras, na palavra. Eu quero que você seja abençoado. Retorne no próximo vídeo. A próxima lição nós vamos falar sobre Jesus é Deus, e é importante também ressaltarmos isso. E eu quero abençoar a sua vida. Que Deus te dê graça, força, direção, sabedoria, entendimento. Que essa lição ela venha entrar em nosso coração e nós possamos entender cada vez mais a trindade divina. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.